A história que vou contar hoje realmente aconteceu. Um funcionário de hotel, cheio de preconceitos, zombou de um hóspede humildemente vestido. Ele não sabia que esse homem simples era, na verdade, o Papa disfarçado. Esta situação não é apenas uma anedota, mas uma lição profunda para cada um de nós. Com que frequência julgamos os outros pela aparência? Com que frequência esquecemos que em cada ser humano podemos encontrar o próprio Cristo? O Papa, disfarçado de um homem comum, mostrou o que é a verdadeira humildade. Ele não queria envergonhar ninguém, mas nos lembrar de que a verdadeira grandeza está no serviço e na simplicidade. Foi essa atitude que atraiu as pessoas a Jesus. Ele mesmo, o Filho de Deus, nasceu em um estábulo, não em um palácio. Escolheu viver entre os pobres, os doentes e os rejeitados. Por quê? Porque via em seus corações a pureza e a humildade que muitas vezes faltam àqueles que se consideram grandes. Reflitamos por um momento sobre como tratamos os outros. Olhamos para as pessoas através do prisma de seu status, aparência ou riqueza. Ou conseguimos ver algo mais nelas? Sua dignidade, sua humanidade, sua alma. Esta história nos ensina que qualquer pessoa que encontramos pode ser alguém especial. Pode ser um papa, pode ser um santo, ou pode ser apenas alguém que precisa do nosso sorriso, de uma palavra gentil ou de ajuda. Lembremo-nos do que diz o Evangelho: tudo o que fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Mateus 25:40. Estas não são apenas palavras bonitas, é um chamado à ação. Cada gesto de amor, cada ato de bondade, é como se estivéssemos tocando o próprio Deus. E, ao contrário, cada vez que rejeitamos, zombamos ou ignoramos alguém, é como se estivéssemos rejeitando o próprio Jesus. O Papa, disfarçado de homem comum, nos lembrou dessa verdade. Mas essa não é apenas a lição dele, é também a lição que Maria, mãe de Jesus, nos dá. Ela, escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador, nunca se colocou acima dos outros. Suas palavras: "Eis aqui a serva do Senhor", Leste 1:38, mostram o quanto ela compreendia o valor da humildade. Maria não buscava glória para si mesma. Seu coração estava cheio de amor e serviço. E aqui chegamos ao ponto principal. Nós, como católicos, seguimos esse exemplo? Conseguimos amar desinteressadamente, servir sem esperar recompensa, ver Deus em cada ser humano? Isso não é fácil, mas é exatamente o caminho que Jesus nos mostra. Um caminho que leva à verdadeira felicidade. Pensemos em quantas vezes encontramos pessoas em nossas vidas que parecem simples, comuns ou até insignificantes. Talvez sejam vizinhos que evitamos porque parecem entediantes. Talvez colegas de trabalho que não têm status elevado. Talvez pessoas na rua pedindo ajuda. Nós as tratamos com respeito, vemos nelas Cristo. Essa história do Papa não é apenas um relato sobre um homem que cometeu um erro. É uma história sobre todos nós, sobre nossos preconceitos, nossos medos, nossa falta de fé, mas também é uma história de esperança. Porque se até mesmo o Papa, a maior autoridade da Igreja, pode se humilhar para nos lembrar do que é mais importante, então significa que cada um de nós pode mudar. Cada um de nós pode se tornar melhor. E no final, lembremo-nos, Deus não olha para nossos títulos, conta bancária ou aparência. Ele olha para nossos corações, para como tratamos os outros, para se conseguimos amar. E isso é o mais importante. Não precisamos ser perfeitos. Basta que, a cada dia, tentemos ser um pouco melhores, um pouco mais humildes, um pouco mais parecidos com Maria, com o Papa, com Jesus, porque no fim das contas, não é esse o verdadeiro sentido da nossa fé? Amar a Deus e ao próximo, ver Cristo em cada ser humano, viver como Ele nos ensinou. E isso é o mais belo. Isso é o Evangelho em ação.
O Papa, disfarçado de um homem comum, não apenas nos ensina a humildade, mas também nos lembra de que cada um de nós tem dignidade. Não importa se somos ricos ou pobres, instruídos ou simples, todos somos filhos de Deus. Essa verdade deveria mudar a maneira como vemos os outros. Em vez de julgar, tentemos compreender. Em vez de zombar, tentemos ajudar. Isso é o verdadeiro amor ao qual Jesus nos chama. Frequentemente esquecemos que nossas ações têm significado. Cada palavra gentil, cada gesto de bondade é como uma semente plantada no coração dos outros. Pode parecer pouco, mas, com o tempo, esses pequenos atos podem dar grandes frutos. Lembremos-nos de que até o Papa, disfarçado de um homem comum, mostrou que a verdadeira grandeza está nos pequenos gestos diários de amor. Maria, mãe de Jesus, é para nós um exemplo de humildade e fé. Ela, escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador, nunca se colocou acima dos outros. Sua vida foi cheia de serviço e amor. Nós conseguimos seguir seu exemplo? Conseguimos amar desinteressadamente, servir sem esperar recompensa? Esse é o caminho que Maria nos mostra. O caminho da humildade e do amor. A história do Papa disfarçado de um homem comum nos ensina que não devemos julgar os outros pela aparência. Muitas vezes, pessoas que parecem simples ou humildes escondem grande sabedoria e bondade. Lembremos-nos de que Deus olha para o coração e não para a aparência ou o status. É no coração que reside o verdadeiro valor de uma pessoa. Você já se perguntou por que Jesus escolheu viver entre os pobres e rejeitados? Ele sabia que em seus corações havia pureza e humildade, algo que muitas vezes falta àqueles que se consideram grandes. Foi entre os simples que Jesus encontrou a verdadeira fé e amor. Será que conseguimos enxergar esse valor nos outros? O Papa, disfarçado de homem comum, nos lembrou de que a verdadeira grandeza está no serviço. Ele não buscava glória para si mesmo, mas queria mostrar que cada um de nós tem valor. Foi essa atitude que atraiu as pessoas a Jesus. Será que conseguimos amar e servir como Ele? Frequentemente esquecemos que nossas palavras e ações têm poder. Cada pequeno ato de bondade pode transformar o mundo. Se cada um de nós tentar ser um pouco mais compassivo, um pouco mais humilde, o mundo será um lugar melhor. O que aprendemos com essa história? Que a grandeza verdadeira não está na posição social, mas no amor e na humildade. Que possamos viver isso todos os dias. Maria, mãe de Jesus, é para nós um modelo de humildade e fé. Ela, escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador, nunca se colocou acima dos outros. Sua vida foi cheia de serviço e amor. Será que conseguimos seguir seu exemplo? Será que conseguimos amar sem interesses, servir sem esperar recompensa? Este é o caminho que Maria nos indica. O caminho da humildade e do amor. A história do Papa disfarçado de homem comum nos ensina que não devemos julgar os outros pelas aparências. Muitas vezes, pessoas que parecem simples ou humildes escondem em si grande sabedoria e bondade. Lembremos que Deus olha para o coração e não para a aparência ou status. É no coração que está o verdadeiro valor do ser humano. Você já se perguntou por que Jesus escolheu viver entre os pobres e rejeitados? Ele sabia que em seus corações havia pureza e humildade, qualidades que muitas vezes faltam àqueles que se consideram grandes. Foi entre as pessoas simples que Jesus encontrou a verdadeira fé e amor. Será que conseguimos enxergar esse valor nos outros? O Papa, disfarçado de homem comum, nos lembrou que a verdadeira grandeza está no serviço. Ele não buscava glória para si, mas queria mostrar que cada um de nós tem valor. Foi essa atitude que atraiu as pessoas para Jesus. Será que conseguimos
amar e servir como Ele. Frequentemente esquecemos que nossas palavras e ações têm poder. Cada palavra bondosa, cada gesto de gentileza pode transformar a vida de alguém. Lembremos que até mesmo o Papa, disfarçado de homem comum, mostrou que a verdadeira grandeza está nos pequenos gestos diários de amor. São essas pequenas ações que podem gerar grandes frutos. Maria, mãe de Jesus, é para nós um modelo de humildade e fé. Ela, escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador, nunca se colocou acima dos outros. Sua vida foi cheia de serviço e amor. Será que conseguimos seguir seu exemplo? Será que conseguimos amar sem interesses, servir sem esperar recompensa? Este é o caminho que Maria nos indica, o caminho da humildade e do amor. A história do Papa disfarçado de homem comum nos ensina que não devemos julgar os outros pelas aparências. Muitas vezes, pessoas que parecem simples ou humildes escondem em si grande sabedoria e bondade. Lembremos que Deus olha para o coração e não para a aparência ou status. É no coração que está o verdadeiro valor do ser humano. Você já se perguntou por que Jesus escolheu viver entre os pobres e rejeitados? Ele sabia que em seus corações havia pureza e humildade, qualidades que muitas vezes faltam àqueles que se consideram grandes. Foi entre as pessoas simples que Jesus encontrou a verdadeira fé e amor. Será que conseguimos enxergar esse valor nos outros? O Papa, disfarçado de homem comum, nos lembrou que a verdadeira grandeza está no serviço. Ele não buscava glória para si, mas queria mostrar que cada um de nós tem valor. Foi essa atitude que atraiu as pessoas para Jesus. Será que conseguimos amar e servir como Ele? Reflexão final. A vida é uma lição constante de humildade e amor. Cada um de nós, independentemente da idade, status ou aparência, tem valor aos olhos de Deus. O Papa, disfarçado de homem comum, nos lembrou que a verdadeira grandeza está no serviço e na simplicidade. Maria, mãe de Jesus, nos mostrou como amar sem interesse e servir com humildade. Lembremos que cada gesto de amor, cada palavra bondosa é como uma semente que pode gerar grandes frutos. Que essa história seja para nós uma inspiração para viver no espírito do amor e da humildade, e como Jesus nos ensinou. Pois no fim, não é isso que a nossa fé nos pede? Amar a Deus e ao próximo e ver Cristo em cada ser humano.